de hoje. Tornar-se cristão é encontrar o caminho para Deus. Manter-se fiel é andar por esse caminho. No início da jornada cristã protestante, os evangélicos no Brasil, era muito difícil as pessoas aceitarem Jesus como Salvador, reconhecerem Ele como Senhor da nossa vida. Passado algumas décadas de pregação e com o aumento de pessoas se convertendo, reconhecer Jesus como Salvador é muito fácil, né? Inclusive para pessoas de outras fé, de outras crenças. Eles se reconhecem em Jesus e respeitam Jesus e declaram que aceitam Ele. Porém, o mais difícil, na verdade, é andar no caminho que Cristo deixou, que é a palavra. É que se tornar cristão é ser como Ele. Amém? E para ilustrar a fidelidade ao Senhor, ao compromisso com Ele, vamos ler aqui do livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Noé construindo a arca. Está escrito assim: esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estavam cheios de pecado, de maldade, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande arca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 130 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a arca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na arca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na arca, leve com você a sua mulher, os seus filhos, suas noras. Também leva para dentro da arca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Então, trilhar o caminho de Deus, o caminho de Jesus, é fazer tudo o que Ele determina. E para você saber o que Ele determina, basta examinar a Escritura. Não somente uma leitura superficial, mas uma leitura cautelosa, como se fosse um contrato. Quando você vai realizar um contrato de compra, de venda, um acordo, você lê tudo e principalmente as linhas com letras menores. Procura olhar, reler para ver se não tem nenhuma pegadinha. A Bíblia você tem que ler com uma atenção redobrada. Pegadinha não há, mas há detalhes importantíssimos a serem observados para o nosso sucesso. Vou ler aqui a pregação escrita com base nessa mensagem do dilúvio. Perseverar. Amém? A perseverança é uma qualidade admirável. A capacidade de manter-se firme em face de obstáculos e razões para desanimar. Existem muitos motivos para desanimar. Os pais se alegram quando seu filhinho aprende a andar de bicicleta depois de muitas tentativas de se equilibrar.
Um professor sente-se premiado quando seus alunos se dedicam a vencer as suas matérias. A Bíblia apresenta exemplos de persistência e fidelidade diante de grandes adversidades. Hoje, lemos sobre Noé, homem íntegro que andava com Deus, criou seus 3 filhos em meio a uma sociedade degenerada e condenada à extinção. Obedeceu a Deus e construiu uma arca exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Durante anos, perseverou, movido por santo temor. Noé se encontra em Hebreus 11, a galeria da fé. Até completar a arca, ele foi fiel, seguindo todas as orientações. Não se cansou de cumprir a vontade de Deus, como vemos no texto em destaque, que é Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não se cansou de cumprir a vontade de Deus e finalmente colheu. Se salvou do dilúvio pela arca juntamente com a sua família, preservou a espécie humana na terra depois do dilúvio. Há muitos exemplos de casais cristãos que confiaram em Deus e experimentaram sua ajuda para criar filhos e vencer os problemas comuns a qualquer família em formação. Educando os filhos com base no Evangelho, vêm estes também entregar sua vida a Cristo. Alegram-se depois quando os filhos escolhem esposas ou maridos da mesma fé cristã. Sua alegria cresce quando os netos seguem a Cristo e prosseguem nos mesmos princípios. Os velhos ainda poderão alegrar-se em ver seus bisnetos sendo ensinados no mesmo caminho espiritual. Colhem no tempo próprio e louvam a Deus pela sua direção para as gerações que continuam a moldar vidas segundo a vontade de Deus. Na verdade, poucos enfrentam problemas graves como o que Noé venceu. No entanto, seja qual for a dificuldade, o desafio, a persistência está sempre aí. Em qualquer circunstância da vida, com a promessa divina de uma recompensa eterna para quem for fiel. Tornar-se cristão é encontrar o caminho para Deus, manter-se fiel é andar por Ele. Amém? Construir uma arca como essa de 13 metros de altura. Minha casa aqui é super alta. E ela tem no máximo aqui, juntando o sobrado aqui, uns 5 metros, 5 metros e meio. Muito alto. Quando eu estou em cima da segunda laje, que eu olho para baixo, embrulha o estômago, né? A gente foi mexendo no telhado aqui, é 5 metros de alto. Imagina um homem, numa época que não tinha guindaste, não tinha nenhuma ferramenta para auxiliar, né? Tudo rústico, tudo manual, sem ferro, sem parafuso, parafusadeira, sem escada, sem andaime, sem nada para auxiliar do que nós temos hoje, né? Então ele levou para construir essa arca aí de 22 metros de comprimento e 13 de altura, 100 anos, com madeira boa, piche por dentro, piche por fora. Foi um trabalho assim exaustivo, cansativo e que chamou a atenção da sociedade, da comunidade. E as pessoas em pecado não criam que Deus tinha falado com ele, não acreditavam em Deus. Estavam na prostituição, no adultério, na maldade, na inveja, na calúnia, na crítica e seguiram os seus caminhos. No tempo determinado por Deus, ele foi honrado porque ouviu o Senhor. Então, não se canse de fazer o bem. Fique firme com o Senhor naquilo que você sabe que é certo. Você não está vendo, mas espiritualmente você está semeando e o milagre de Deus vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Vamos